Os irmãos estão em pé, então vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 19. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O texto diz assim: não extingais o espírito. Ou, em outras versões, não apagueis o espírito. Amém? Tome seu assento, por favor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos apresenta Deus não apenas como o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, por exemplo, operando o Senhor, ou operando eu, quem impedirá? Essa é uma declaração de poder, de força, de soberania. A Bíblia não nos mostra apenas Deus como o poderoso ou como o criador. Ele tem poder e ele cria. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa declaração, ela não está se referindo apenas ao céu como imagem daquilo que vemos acima das nossas cabeças. Mas o céu aqui é uma referência às coisas espirituais, invisíveis e superiores. Terra, as coisas materiais, naturais, e terrestres também. Então, a Bíblia mostra um Deus que é o Todo-Poderoso e que é o Criador. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que esse Deus que é o Todo-Poderoso, ele é suficiente em si mesmo. Deus não tem carência alguma. Diferente de nós que somos criação, que temos necessidades e precisamos supri-las. E infelizmente, algumas vezes, nossa boa vontade, nossos esforços, por mais bem direcionados que sejam, não nos capacitam a suprir tudo que nós precisamos. Deus, diferentemente, ele não tem necessidade alguma. Ele é suficiente em si mesmo. Mas mesmo estando nessa realidade, ele decidiu criar homens. Criou os seres humanos, não apenas a natureza de um modo genérico, mas de modo específico Deus criou os homens. E de modo específico porque a criação dos seres humanos encerra no propósito de Deus um lugar especial. Deus criou os homens e decidiu se relacionar com estes homens. Deus decide ter um relacionamento com os seres humanos. Quando nós lemos no livro do Gênesis que na viração do dia o Senhor apareceu no jardim para falar com Adão e com sua mulher Eva, essa declaração, ela está trazendo nela essa ideia de que Deus foi até ali porque ele queria ter um momento de relacionamento, de amizade, de conversa, de convívio. Ele queria estar com os homens. E a palavra fala que vem o pecado e o pecado interrompe esse processo. O pecado causa, diz a Bíblia, separação entre nós e o nosso Deus. Não porque Deus quer se separar de nós, não. Porque mesmo nesse evento do Gênesis, lá no capítulo 3, a Bíblia diz que Adão já havia pecado, ele e sua mulher. Deus com certeza já sabia do que eles haviam feito. Mas ainda assim o Senhor foi lá. É Deus quem os procurou.
A reação de Adão quando ele pecou foi se afastar de Deus. O que ele fez foi: não, eu pequei, eu estou sentindo as minhas culpas do pecado, então vou me afastar. Ele se esconde. A Bíblia diz que eles até cosem roupas com folhas de figueira, né? Mas o Senhor, o homem, o justo, o santo, vai ao jardim para encontrar este casal. Então é Deus quem foi ao encontro do homem. É Deus quem foi ao encontro daquele casal. Por quê? Porque Deus os ama. Porque Deus queria e quer relacionar-se com os homens. A questão é que quando nós lemos o livro, por exemplo, do mesmo livro de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia conta a história de um homem chamado Noé. Só que diz antes que o Senhor faz uma declaração: os pensamentos do homem são continuamente maus, por isso não contenderá mais o meu espírito com eles. Então essa declaração está dizendo que Deus decide retirar o espírito da comunhão com os homens. O que eu estou tentando introduzir nesse momento para os irmãos é a verdade, é a ideia de que o Senhor que se relaciona, Ele se relaciona conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, que se relaciona conosco. Mas o pecado, como já disse, como diz Paulo, causa separação entre nós e Deus. Aí o Espírito, em Gênesis 6, Deus diz que vai retirar do convívio com os homens. E por muito tempo a palavra do Senhor diz que o que acontecia era: Deus escolhia alguém para usá-lo, fosse no ministério profético, ou na condição de rei, ou como sacerdote, ou então alguma outra função especial, por exemplo, como Aholiabe e Bezaleel, que foram ungidos por Deus para serem os mestres de obra na construção da tenda da congregação, ou do lugar aonde ficaria a arca da aliança. Sobre essas pessoas específicas, o Senhor derramava uma porção do seu Espírito, e o Espírito então vinha sobre eles, os usava por algum momento e se ausentava. Um exemplo que temos bem patente disso na Bíblia é a vida de Sansão. Sansão é esse homem que a Bíblia diz que quando se encontrava numa situação de apuro, ele clamava ao Senhor, o Espírito vinha sobre ele, se apoderava dele, o usava para aquilo que Deus queria, mas depois o Espírito se retirava dele. Mas essa retirada do Espírito, quando nós lemos o Salmo 51, fica algo interessante na nossa cabeça, porque Davi orando, ele fala assim: não retires de mim o teu Espírito. Porque na verdade, aqui essa é a segunda verdade que eu quero introduzir para os irmãos. A primeira é que Deus se relaciona conosco através do Espírito Santo. E a segunda verdade que precisamos ter em mente nessa noite é que não há vida com Deus sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não há vida com Deus sem termos vida com o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus vem, cumpre seu ministério, e no Evangelho de Lucas capítulo 24 está registrado que ele dá uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra então diz que isso acontece. Os discípulos ficam em Jerusalém, e até que depois de alguns dias vem o cumprimento da promessa do Senhor a respeito da descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. E a partir daquele momento, o que a Bíblia registra não é mais que o Espírito Santo vem e se ausenta de nós, mas é que ele vem e passa a morar em nós.
O apóstolo Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Então o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Eu já disse aqui numa outra ocasião que o Espírito Santo é o Deus presente. Quando nós lemos a Bíblia, fica claro que o Senhor Jesus, ele está onde? Fisicamente falando. Aqui na terra ou no céu? Bíblia, simples, lá em Atos. Estevão sendo apedrejado. A Bíblia diz que ele vê o céu aberto. E quem é que ele vê à direita do trono do Pai? Jesus. Ué, mas Jesus mesmo disse que estarei convosco todos os dias. Cadê ele se está no céu? Ele está entre nós. Porque ele e o Pai são um. Ele e o Espírito são um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. O Espírito Santo é o Deus presente, que fortalece, que orienta, que abençoa, que dirige, que corrige, que redargue, que exorta a igreja de Cristo na terra. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está fazendo uma série de recomendações finais àqueles irmãos que viviam em Tessalônica. Há alguns domingos atrás, ouvimos o pastor Everton aqui falar sobre essas mesmas recomendações. Mas o Espírito do Senhor me convenceu a falar de novo sobre essa do versículo 19. O texto é muito curto, dá para decorarmos bem. E ele diz: não apagueis o Espírito. Não extinga o Espírito. Graças a Deus. Os irmãos estão tentando melhorar o som. Nós já falamos aqui, por isso já falou, nós estamos com uma estrutura de som nova. E aí, coitado dos irmãos técnicos de som, estão apanhando ainda um pouco. Mas vai dar certo. Até quarta-feira vão ficar expert já nessa nova mesa aí, em nome de Jesus. Mas estava bom o peso como estava, irmão Júlio? Ou estava passando de dB, então diminui aí, né? Para não ferir os ouvidos dos irmãos. Pois bem, o apóstolo Paulo está dando uma série de orientações. E no versículo 19 ele diz: não apagues o Espírito. Não extingais o Espírito. O que ele está colocando em primeiro lugar, não é que a gente pode apagar o Espírito Santo quanto à sua existência. Aí eu vou gritar mais, né? Porque os retornos ficaram mais baixos para mim. Ok. Ele diz: não apague o Espírito. Isso não quer dizer que eu vou apagar o Espírito, Peter Anderson, que eu vou anular a existência dele. Muito obrigado, irmão Júlio. Ficou bom. Estou ouvindo o retorno agora de novo. Isso não quer dizer que eu vou apagar o Espírito. Se eu fosse fazer um adendo nesse texto, para deixá-lo mais claro, escreveria assim: não extingais o Espírito da vossa vida. Porque é tudo que eu posso fazer, é apagar da minha vida. Porque Ele é Deus. Eu não posso, por mais que eu deseje, não importa a pipa ou o carro-pipa que eu tenha de água ou de outro material para apagar chamas, eu jamais vou conseguir de fato extinguir, apagar o Espírito Santo descer e de fazer o que Ele bem quer. Eu posso derramar até água aqui, né? Mas apagar o Espírito não posso. Porém, não apagues o Espírito Santo da sua vida. O Espírito, ele age em nós como um fogo abrasador. Ele age em nós como uma chama que vai queimando e queimando e queimando. E quando eu penso nessa ação do Espírito, é inevitável não lembrar de Êxodo capítulo 3, versículo 2. A Bíblia fala que Moisés, ele está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, ele vê um arbusto
uma sarça que pegou fogo. E ele continua andando. Porque pegar fogo no deserto, um pedaço de árvore que normalmente não tem muita folhagem, não é nada extraordinário. Mas ele percebe que aquela árvore, aquele arbusto que pegou fogo, não está se consumindo. O que era normal de acontecer, as folhas verdes pegarem chama, fogo e se consumirem em cinza, os ramos, os troncos se consumirem, e nada disso acontece. Ele fala assim: uau, alguma coisa estranha está acontecendo aí. Ele diz assim: eu virar-me-ei para lá, vou me aproximar para ver o que é isso que está acontecendo. Quando nós olhamos para aquela sarça ardente, precisamos entender em nome de Jesus que aquela sarça não era outra senão o próprio Moisés. Aquela sarça não é outra coisa senão nós somos a sarça. A sarça é uma árvore que não dá fruto, não frutifica, não tem fruto nenhum. Segundo lugar, normalmente ela não tem mais de 1 metro de altura. Terceiro lugar, ela costuma ter espinhos, cardos. Então não dá fruta, não é alta para fazer sombra, e não dá para ir lá embaixo abraçar porque tem espinhos. Mas a chama do Senhor acendeu nela. Glória. Você entendeu o que eu estou falando? Nós somos essa sarça ardente, que não crescemos muito no entendimento de quem Deus é, de quem nós somos e a respeito do outro. Nós somos essa sarça, aleluia, que os nossos frutos antes de Deus eram venenosos, não podiam ser comestíveis. E como se não bastasse, nós ainda tínhamos muitos espinhos, cardos, abrolhos que feríamos a qualquer um que se aproximava de nós. Até que um dia a chama do Eterno queimou em nós. E a gente passou a deixar de ser apenas uma sarça, e passou a ser uma sarça ardendo em fogo, mas não se consumindo. Porque o fogo queimava na sarça, mas não consumiu a sarça. A santidade de Deus arde em nós, mas não nos consome, apesar de sermos sarça. A verdade de Deus arde em nós, deve arder em nós, mas não nos consome, ainda que às vezes a palavra na nossa boca é mentirosa. Nós somos aquela sarça lá de Êxodo capítulo 3, que não tinha valor. As pessoas ainda acreditam: não, eu tenho valor, eu sou fulano, eu sou graduado, pós-graduado, eu tenho um pós-doc, eu fiz um curso de extensão, um curso continuado, de formação continuada. Não, eu tenho dinheiro no banco, eu sou bonito, eu sou alto, ou eu sou branco, ou eu sou negro, eu tenho olhos claros, olhos escuros, eu isso e aquilo. E a gente vai olhando para coisas tão supérfluas, que um trisco assim de Deus e tudo deixa de existir, quando na verdade quem de fato é apenas o Senhor. Então o Senhor arde em nós. O Espírito Santo é esse fogo abrasador que nos aquece o amor de Deus. É pelo Espírito Santo que esse amor, que é como uma chama quente, que arde, que inflama, que envolve, queima dentro de nós. É por causa da ação do Espírito Santo. É esse fogo que nos inflama a paixão pela obra de Deus, pelo reino de Deus. O apóstolo Paulo disse assim em Atos: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então assim, olha, a minha vida ela é supérflua, considerando o propósito que Deus adicionou a ela. Isso acontece por causa do fogo do Espírito que arde em nós e nos inflama em amor, em paixão pelo Senhor.
É o Espírito Santo que ardia no coração daqueles primeiros mártires da igreja, que eram mortos nos coliseus, nas arenas, comidos por feras ou queimados vivos em fogueira, porque diziam que o único Cúrios é Jesus e não é César nem outro. O único Senhor é Jesus e ninguém mais é. E aí eram mortos, mas eles morriam sabendo que eu amo meu Senhor. E se eu não posso viver nessa terra com o amor que tenho por Ele, é melhor morrer aqui e ir encontrar com o meu amado, porque eu amo em demasia. É o Espírito Santo quem forma, quem gera em nós a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é possível eu ser cristão, andar de fato segundo o exemplo de Jesus, sem ter comunhão, sem ter vida com o Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito, já diz o nome, quem é que produz em nós? É o próprio Espírito. O fruto fala do caráter, da qualidade do nosso Deus. Deus é amor, é alegria, é paz, é longânimo, é benigno, é bondoso, é manso, é humilde. As qualidades do fruto do Espírito, é Ele quem produz em nós. Mas não apenas isso. Os dons espirituais, o que o texto diz em 1 Coríntios? Que é o mesmo Espírito quem distribui dons aos crentes. Eu não tenho como viver a vida de Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. Aí vem Paulo e diz que é possível nós apagarmos, extinguirmos o Espírito em nós. Uau, isso é seríssimo. Porque se eu entendi o que falei até agora, que não tem como ter vida com Deus sem o Espírito Santo, logo, se eu extingo o Espírito, eu perdi minha vida com Deus. Se eu extingui o Espírito, eu deixei de ter comunhão com Deus, deixei de ter vida com Deus, portanto, deixei de ser cristão. Não extinga o Espírito. E a pergunta seria então, como é que nós apagamos o Espírito em nós? Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós apagamos ou nos tornamos bombeiros, suicidas na nossa vida espiritual quando passamos a ignorar a voz do Espírito Santo. Quando passamos a ignorar a voz do Espírito Santo. Essa voz do Espírito se manifesta a nós, primeiro, de um modo particular, pessoal. Deus, já disse no começo, é um Deus de relacionamentos. E Ele quer falar conosco. O Espírito Santo fala ao coração do crente. Há uma voz interior que fala em nós as coisas do Espírito. Algumas vezes nós ouvimos aqui alguém falar assim: olha, Deus me disse isso, aquilo e aquilo outro. E aquilo que aquela pessoa diz de fato é verdade a respeito de alguém com quem ele não falou, de quem não sabia. Como ele teve acesso a essa informação? Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. A questão não está em eu ouvir a voz do Espírito, mas está eu atender a instrução do Espírito. Algumas vezes eu até ouço, mas será que eu de fato acato o que o Espírito está falando? Eu sou obediente à voz do Espírito Santo? Ou eu decido fazer como eu quero? Eu prefiro silenciar a voz de Deus que está ecoando em mim, porque eu quero fazer como eu quero. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas um segundo modo que temos para ignorar a voz do Espírito Santo é quando fazemos pouco caso da palavra de Deus. Em Angola cantam assim: o Senhor fala e sua voz é bela, é forte como o trovão, mas é doce, mais doce que o mel. Quando cantamos, o Senhor está falando.
Quando pregamos, o Senhor está falando. Mesmo em sonhos e visões, Ele está falando. Mas quando a Bíblia está aberta, com certeza é Deus falando. O entendimento é que a palavra de Deus é a voz do Senhor. Porque pode ser que eu ouça uma voz no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, que não seja a voz do Espírito Santo. Pode ser a voz do meu ego, a voz dos meus sonhos, das minhas frustrações, ou até mesmo a voz do adversário, o inimigo querendo me enganar. Como eu vou ter certeza que essa voz é a voz do Senhor? Um simples texto. O Espírito Santo jamais vai contrariar a palavra escrita. Então, quando eu ignoro, não é quando eu, porque a gente até lê, mas será que ao ler o texto eu decido aplicá-lo na minha vida? Ou eu até leio, mas prefiro questioná-lo, porque ele é contrário a alguma observação, a alguma conclusão, a alguma ideia que eu tive e me agradou? Não, eu não penso assim, eu penso diferente. Esses dias, um pastor muito respeitado, ele é pastor, tá? E quando falo aqui pastor, estou não sendo sarcástico, estou enfatizando. Ele de fato é pastor. Ele cuidava e continua cuidando de muita gente lá em São Paulo. Falou esses dias, deu um monte de conversério, de que temos que ressignificar a Bíblia. Temos que atualizar a nossa leitura da palavra de Deus. Só que a chave hermenêutica que ele está usando problemática. O que é chave hermenêutica, pastor? Quer dizer, as lentes pela qual ele está lendo a Bíblia são problemáticas. A questão é, eu leio o texto, ele diz algo, o que eu faço? Século 21. Não, o mundo é outro. É outra realidade. Acha, nada a ver. E eu ignoro a voz do Espírito. O que estou fazendo com isso? Eu estou apagando o Espírito na minha vida. Meu irmão e minha irmã que me ouve, todas as vezes que nós ignoramos, fazemos pouco caso da voz do Senhor, da palavra de Deus, da orientação do Espírito, eu estou apagando o Espírito na minha vida. E que perigo é esse? Eu faço pouco caso, ou eu apago, eu começo a extinguir o Espírito em mim, quando eu não faço caso da obra ou da vontade do Senhor em mim e no mundo. Uma coisa é uma postura de ignorância. Eu não sei, eu desconheço, então não sei, eu sou ignorante a respeito do assunto. Outra coisa é uma postura de indiferença. Eu conheço, eu até sei, mas me torno indiferente. Para mim tanto faz como tanto fez. Outra coisa, outra postura que nós podemos ter em relação ao Espírito é uma postura de oposição. Eu me oponho. Nesse texto em particular, quando Paulo diz não extinga o Espírito, John Wesley, fundador do metodismo, ele diz que aqui a referência é a respeito dos dons espirituais, para não impedir que outros fluam nos dons e nem que eu pare de fluir nos dons espirituais. Algumas vezes eu sou tão espiritual, falo assim, aquele não é de Deus, esse é de Deus, aquele é língua de Deus, aquele é língua dos homens, aquela profecia do homem, aquele é de Deus, e eu fico julgando, considerando, analisando, e não em espírito. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, não os profetas ou as profetisas, as profecias. Mas esse que vai julgar a profecia parte do princípio que é alguém que em primeiro lugar é espiritual. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. Meu Deus, ele não tem vida com Deus. Fala assim, não, isso aí não é de Deus. Eu assim, com todo respeito, mas bem, sabe, bem tranquilo mesmo, eu falo isso, eu dou graça. Eu costumo rir, né? Acho graça.
quando eu lia, e ainda hoje leio, às vezes livros e textos de teólogos que são cessacionistas, falando do Espírito Santo e das igrejas pentecostais. Falam assim, não, isso aí não tem nada a ver. A guerra de Corinto também tinha isso. Manifestações apofáticas. Até usam termos assim, sabe, complicado para dificultar o entendimento. Para dizer assim, língua estranha não existe mais. Profecia não existe. Revelação, esse negócio não existe. O que existe é só a Bíblia e acabou. Eu falo, legal, muito bem. Mas abre Efésios capítulo 4. Lê para mim, por favor. O texto diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Minha pergunta é simples. A igreja chegou toda a unidade? Estamos todos na estatura do varão perfeito que é Cristo? Claramente não. Então por que os dons estão extintos? Por que os ministérios cessaram? Não. O problema é, ele parte de um ambiente que nunca experimentou nada disso. Ele nunca provou, não sabe se piqui é doce ou amargo. Fala assim, piqui não presta, piqui não é de Deus. Ele nunca comeu muamba de galinha. Sabe o que é muamba de galinha? Quem já comeu muamba de galinha aqui? Quem já comeu muamba de galinha? Quem já comeu? Esse irmão já comeu. Muamba de galinha é um prato de Angola. Não é negócio do Paraguai, não. É um prato que fazem em Angola. Muamba de galinha. Galinha caipira, galinha rija. É um prato delicioso. Você come, lamba os peixes. E os dedos também. É bom, né? Você nunca comeu muamba de galinha? Vê o prato. Isso aí, pela aparência, não, nada a ver. Você nunca nem provou. Como você desqualifica que você nunca provou? Não, eu não preciso provar veneno para ver que veneno mata. Verdade. Mas também você nunca comeu para falar se é bom ou não. A questão é, John Wesley diz assim, olha, quando eu privo os outros de fluírem nos dons espirituais, ou a mim mesmo, eu estou fazendo o quê? Apagando o Espírito. Mas não apenas isso. Há uma quarta posição que posso assumir a respeito do Espírito Santo. Ou eu sou ignorante, ou eu sou indiferente, ou eu sou antagonista ou opositor, ou eu coopero com o Espírito Santo. E é isso que se espera, a cooperação, o trabalhar junto, o ser sensível à direção do Espírito. Mas quando eu sou resistente à obra do Espírito na minha vida, eu estou apagando o Espírito Santo em mim. E se eu estou fazendo isso, é claro que eu estou me cortando da vida com Deus. O Senhor já falou contigo várias vezes para mudar de rumo, mudar de direção, mas você continua insistindo. Sempre a mesma situação. Deus já falou. Enfim, deixa quieto aí. Sim. Sabe, em nome de Jesus, não resista ao apelo do Espírito na tua vida. O que Deus tem para cada um de nós é bem melhor do que aquilo que já imaginamos ou sonhamos. É muito maior, muito melhor. Mas alguns de nós estagnamos, estamos atolados, estamos, como disse Jesus dos fariseus, com as campas caiadas, bem adornados por fora, mas dentro é quase um morto na UTI espiritual. Por quê? Porque eu continuo insistindo em resistir à instrução do Espírito para a minha vida. Deus disse assim, deixa. Você não quer deixar? Deus disse, não vai. Mas você insiste em ir. Deus disse, perdoa. Você não quer perdoar? Não. Mas Ele fez. Deus diz assim, dá, entregue. Mas eu só tenho isso. Como que vou viver? O que vou fazer? E eu continuo resistindo. Ou como disse o Espírito a Paulo, dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões.
Quando eu faço essa obra de resistência, eu estou apagando o Espírito na minha vida. A gente apaga o Espírito em nós, de modo resumido, quando eu não faço caso de desenvolver comunhão com Ele. Paulo escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, não ignores o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado com a imposição de mãos. Ele fala assim: reaviva ou reacende a chama do que há em ti. Alguns de nós precisam urgentemente reacender a chama do Senhor na sua vida. Fique em pé, por favor. Eu já quero terminar, mas não sem antes ter um momento breve, mas importante de oração com os irmãos a respeito dessa palavra que ouvimos. Não há vida com Deus sem a pessoa do Espírito Santo. Mas acontece que o Espírito Santo, ele não força nada a ninguém. Ele é aquele que se apresenta e diz: eis-me aqui, eu quero ter comunhão contigo, eu quero desenvolvê-lo na vida espiritual, porque precisamos crescer na comunhão com Deus. Porque infelizmente alguns ainda frequentam esta casa de oração, não porque entenderam quem Deus é, mas por causa do amigo, da amiga. Jesus não te quer aqui por causa do teu filho ou do teu amigo. Ele te quer aqui fundamentalmente por causa dele, porque só ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Não é coisas, é dar verdadeiro sentido à nossa vida. Mas quando eu faço pouco caso da voz de Deus, quando eu me oponho à obra do Espírito Santo, principalmente quando eu não me dedico em desenvolver a minha vida de comunhão com Deus, sabe, quando eu não tenho mais prazer na oração, sabe, a oração se tornou um fardo, sabe, agora a oração é um peso. Você vai orar: Senhor, obrigado, o Senhor sabe tudo, aleluia, glória a Deus, amém, é isso mesmo, Jesus, o Senhor sabe o que vai fazer. Eu não tenho mais prazer na oração. Nós temos aqui na frente uma mesa posta com pedaços de pão e suco de uva. Isso é para lembrarmos a morte de Jesus até que Ele venha. Mas Ele vem para fazer o quê? A Bíblia diz: buscar um povo zeloso e de boas obras. A questão é: de mim mesmo eu não posso fazer boas obras. A Bíblia diz, e o pastor Dante falou aqui na quarta-feira: as minhas melhores obras são como trapo de imundícia para o Senhor. Mas é só na capacitação do Espírito Santo de Deus que eu consigo de fato fazer boa obra para a glória de Deus. Eu dou de comer aos pobres, muito bom, filantropia. Mas filantropia não leva para o céu, não dá comunhão com Deus. O que Deus quer não é apenas de comer aos pobres, mas é principalmente que você se torne alimento para esse povo. Isso eu falo outro dia. A questão é: olhe para dentro de si. Como está essa chama? Ainda está acesa? Ainda ardemos em amor pelo Senhor? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Depois da oração, os ministros que vão ministrar a ceia já podem se posicionar aqui. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar
ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você que quer voltar a esse primeiro amor, põe sua mão no seu coração. Deixa eu orar por ti em nome de Jesus. Senhor Deus, reaviva-nos, anima-nos, desperta-nos, ressuscita-nos para a glória de Jesus. Sim, Senhor, todo o peso do pecado, toda a intransigência, negligência, desobediência, resistência à voz do Teu Espírito caia por terra hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e haja sobre nós o refrigério da Tua parte. Aumente a chama, aumente o Teu fogo, Espírito, em nós, para a glória de Ti somente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Permaneça em pé.